Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 18 de dezembro. Na sessão de encerramento do ano judiciário de 2020, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, destaca recorde de julgamentos da Corte em ano adverso. Segundo o presidente, o Supremo se reinventou e ampliou as ferramentas para promover os julgamentos por meio virtual durante a pandemia. Esse é um dos destaques de hoje, você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia manda que Procuradoria-Geral da República investigue suposta produção de relatórios da ABIN para a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes determina prisão preventiva de blogueiro investigado por atos antidemocráticos. STF lança livro sobre o ministro Leitão de Abreu na coleção Memória Jurisprudencial. No discurso de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço dos julgamentos e destacou o papel do tribunal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Diz que o Supremo reagiu às adversidades, inovou seu modelo de gestão e se abriu internacionalmente. Sobre 2021, o ministro Luiz Fux diz que será um ano com mais desafios, mas também de revitalização nacional. O ministro Luiz Fux abriu o discurso dizendo que o ano de 2020 será lembrado como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. O ministro afirmou que esse cenário tem desafiado as instituições, mas que a Justiça esteve sempre atenta. O Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. Os tempos são desafiadores. Porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux destacou as medidas adotadas para que os trabalhos não fossem paralisados pela pandemia, como a ampliação dos julgamentos no plenário virtual e por videoconferência, e fez um balanço dos julgamentos em 2020. Até o último dia 15 de dezembro, o STF recebeu quase 6.500 processos relacionados à pandemia. Pedidos de habeas corpus foram 4.899 e 7.730 acórdãos, decisões e despachos. A produtividade dos ministros e órgãos colegiados foi recorde em 2020. A primeira turma julgou 551 processos presencialmente e por videoconferência e mais de 6.000 em sessões virtuais. E na segunda turma foram 112 processos julgados presencialmente e por videoconferência e em sessões virtuais 5.257. Já o plenário julgou 124 ações de forma presencial ou por videoconferência e outras 5.530 em sessões virtuais. Outro recorde foi o número de julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Ao todo, 128 temas com mérito julgado. O ministro também falou sobre a velocidade com que o acervo processual do Supremo vem diminuindo. Em 2006, eram 150.000 ações. Neste ano, são cerca de 25.000, uma redução de 83%. E chamou a atenção para os temas privilegiados nas pautas de julgamentos, como cooperação entre os entes federativos, proteção dos direitos humanos, governança na gestão pública e a preservação da Corte ante ataques externos. Luiz Fux ainda comemorou a criação e implementação de projetos institucionais em 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta, que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também
chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Outra boa notícia, que foi realizada inclusive anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedentes, mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes. Luiz Fux também agradeceu a todos os servidores, colaboradores e juízes, e especialmente aos demais ministros da Corte. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. E ainda no encerramento do ano judiciário, os ministros da Corte falaram sobre as dificuldades e superações neste ano de pandemia. Tive a oportunidade de, substituindo Vossa Excelência, sentar nessa cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal e vendo o plenário vazio, confesso que senti um aperto no coração, mas ao mesmo tempo pensei, continuamos juntos e vamos continuar juntos com esperança. É isso que importa, é isso que vale. A instituição está muito acima de qualquer um de nós que a compomos. Nós trabalhamos sem interrupção durante todo esse período de grandes dificuldades. A expansão do plenário virtual foi algo antecipador e permitiu que, de alguma forma, o tribunal respondesse a esses desafios. Estamos juntos, continuamos juntos. Foi um ano que, também à maneira de um outro poeta, Vinícius de Moraes, se perdemos algumas ilusões, temos que nos cuidar para não perder os nossos sonhos. Ilusões passam, o outro nome do ser humano é sonho. Eu espero que este nós não percamos e estamos juntos aqui para que cada brasileiro possa manter os seus. Sabemos que a Corte não para, o Judiciário não para e não parará na pena de Vossa Excelência e da ministra Rosa. Desejo, então, um bom período de trabalho a Vossa Excelência, àqueles juízes e auxiliares colaboradores que estarão ao lado da presidência. O Supremo Tribunal Federal esse ano se destacou no combate à pandemia e, como gosta de dizer a ministra Carmen Lúcia, ao pandemônio. O Supremo Tribunal Federal se dedicou e dedicou sua pauta ao combate à pandemia, à possibilidade de possibilitar o governo, o executivo, a trabalhar, de garantir à população todos os meios de profilaxia e agora da vacina, mas também combater o pandemônio, principalmente causado pela sucessão de atos antidemocráticos no início do ano. Também na sessão de hoje, o Supremo Tribunal Federal lançou o livro sobre o ministro Leitão de Abreu. A obra sobre a atuação do magistrado na Suprema Corte passa a integrar a coleção Memória Jurisprudencial.
João Leitão de Abreu nasceu no Rio Grande do Sul em 1913. Foi jornalista, advogado, professor universitário e servidor da alta administração pública gaúcha e federal, destacando-se na função de ministro-chefe do Gabinete Civil em 1966, durante o governo do presidente Castelo Branco. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 1974, por decreto do presidente Ernesto Geisel. No STF, ficou por 7 anos, até 1981, com atuação marcada pela defesa de princípios liberais e humanistas. E para destacar grandes momentos dessa trajetória, o STF lançou um perfil jurídico do ministro Leitão de Abreu, obra que integra a coleção Memória Jurisprudencial, destinada a valorizar e preservar a história da Suprema Corte por meio do resgate da vida e da obra de seus ministros. Na publicação dedicada ao ministro Leitão de Abreu, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirma que o documento retrata com fidelidade a robustez da atuação de Abreu. O perfil jurídico do ministro é de autoria de Rodrigo Abreu Martins de Lima, neto de Leitão de Abreu e servidor concursado do STF há mais de 20 anos. A convite do ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, Rodrigo aceitou a missão de reunir as principais posições adotadas pelo avô enquanto ministro da Corte. Honra a família, a história jurídica nacional e a memória de João Leitão de Abreu, a inclusão de seu nome no rol da coleção Memória Jurisprudencial, pela qual se destaca a atuação daqueles que ajudaram de forma decisiva, afirmar institutos de nosso direito por meio de seus votos e manifestações. A versão digital do livro Memória Jurisprudencial do ministro Leitão de Abreu está disponível no site stf.jus.br. A publicação apresenta vários links e QR Codes para que o leitor tenha acesso a mídias e arquivos digitais de documentos mencionados no decorrer da obra. E para conferir outras 12 publicações que integram a coleção do STF, acesse o menu Publicações no alto da página do STF e depois aqui no canto esquerdo do site, abaixo de Publicações Institucionais. Clique depois em Memória Jurisprudencial. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, também divulgou o calendário de julgamentos do plenário do Supremo para o primeiro semestre de 2021. Mais de 50 processos estão na pauta. Nos 6 primeiros meses do ano que vem estão previstas 37 sessões plenárias do STF. O ministro Luiz Fux reafirmou o compromisso da Corte de continuar dando prioridade aos julgamentos relacionados à pandemia da Covid-19. Em fevereiro, os ministros da Corte vão analisar o direito ao esquecimento. Com repercussão geral reconhecida, o tema diz respeito a familiares da vítima de um crime praticado em 1950, que questionam a utilização da história em programa televisivo. Outro assunto que está na pauta é a possibilidade de o presidente da República, Jair Bolsonaro, prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga interferência do Poder Executivo na Polícia Federal. No mês de março está agendada a análise da validade da punição de pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário. Atualmente, o Código Penal prevê pena de 10 a 15 anos de prisão neste caso. Em abril, os ministros devem decidir se a proibição de jogos de azar é compatível com a Constituição Federal. O tema tem repercussão geral reconhecida. No mês de maio, vai ser a vez do plenário do Supremo discutir o dever do governo de assegurar o acesso à creche e à pré-escola a crianças de 0 a 6 anos. Em junho, a Corte debate a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais da imprensa feridos pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Com a divulgação antecipada da pauta, o Supremo Tribunal Federal garante segurança jurídica e transparência. A intenção é que as informações repassadas com antecedência ajudem operadores do direito e sociedade a se mobilizarem em torno dos temas debatidos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue se a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ajudou a defesa do senador Flávio Bolsonaro sobre a investigação de suposta prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O caso foi divulgado pela revista Época na semana passada. Segundo a publicação, a ABIN produziu pelo menos 2 relatórios para orientar advogados de Flávio Bolsonaro sobre o que deveria ser feito para obter documentos que servissem de base para um pedido de anulação do caso das rachadinhas na Alerj. Este esquema teria ocorrido na época em que o senador era deputado estadual no Rio. Rachadinha é o nome usado para o desvio de salários de um funcionário para um parlamentar.
a ABIN é vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O pedido ao Supremo para que os fatos fossem apurados partiu da Rede Sustentabilidade. Ao determinar que a Procuradoria-Geral da República investigue o caso, a ministra Carmen Lúcia afirma que os fatos, pelo menos em tese, podem configurar atos penal e administrativamente relevantes, como prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou a prisão preventiva do blogueiro Oswaldo Eustáquio. Ele descumpriu prisão domiciliar. Oswaldo Eustáquio é um dos investigados em inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. No dia 17 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado o cumprimento de prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica por ele, além de reafirmar restrições como a proibição de utilizar redes sociais. Mesmo assim, o monitoramento eletrônico registrou que no dia 15 de dezembro, Eustáquio foi ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O próprio blogueiro postou em uma rede social que foi à pasta para tentar uma audiência com a ministra Damares Alves. Essa não teria sido a primeira vez que o blogueiro saiu de casa sem autorização judicial. Diante da situação, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do blogueiro. Na decisão, Moraes destaca que depois de sucessivas oportunidades concedidas ao investigado, ele continuou a insistir na prática dos mesmos atos que lhe foram anteriormente vedados por expressa determinação da Justiça, situação que revela a inutilidade das medidas cautelares impostas, bem como a própria ineficácia da prisão domiciliar. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que o Conselho Nacional de Justiça apure a conduta do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. De acordo com o despacho, Bretas se recusou a cumprir decisão de Gilmar Mendes, de outubro deste ano, que determinou o envio imediato de processo envolvendo o secretário de Transporte de São Paulo, Alexandre Baldi, à Justiça Eleitoral de Goiás. O ministro determinou que o CNJ analise eventual responsabilidade funcional do magistrado. E no próximo bloco, você confere como foram as sessões de encerramento do ano judiciário nos tribunais superiores. Voltamos já. Como cidadã, a Constituição Federal é, para mim, a garantia de igualdade perante todos os outros brasileiros. Já como advogada trabalhista, a Constituição Federal é, para mim, a minha melhor conselheira. Na sessão de encerramento do ano judiciário, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou as melhorias nos sistemas digitais do TST. Veja como foi. Um ano de desafios e de destaque para a atuação da Justiça do Trabalho em meio à pandemia de Covid-19. Na sessão de encerramento do ano judiciário, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, saudou a presença de todos e agradeceu o empenho e a dedicação durante as atividades remotas, que inclusive contribuíram para o aumento da produtividade, apesar da pandemia. O receio, de que o trabalho remoto impactasse negativamente em relação à produtividade, felizmente foi superado. Em 2020, o TST julgou 4% a mais do que no ano anterior. Então, nesse sentido, pode-se dizer que a metodologia do trabalho remoto tem se destacado como uma experiência bem-sucedida. A presidente também destacou que 2020 foi um ano de melhorias e investimento em sistemas. No âmbito do TST, este ano foi dedicado a identificar pontos de melhoria do sistema e correção daqueles que se fizessem necessários para que o PJE possa atender plenamente às demandas de ministros e servidores. Tanto o sistema quanto o gabinete eletrônico, o plenário eletrônico e a secretaria eletrônica sofreram desenvolvimentos significativos para os usuários, de modo a assegurar uma transição tão suave quanto possível para todos. Sobre o sistema PJE Calc, desenvolvido para realizar cálculos trabalhistas e trazer confiabilidade e agilidade ao processo de liquidação de decisões trabalhistas, a presidente anunciou alterações.
As mudanças foram implementadas a partir de preocupações da advocacia trabalhista em relação à utilização do sistema por usuários externos. Que a utilização do PJE-Calc será obrigatória a partir de 1º de janeiro apenas para os usuários internos dos tribunais, sendo de uso facultativo para os usuários externos, assim para os advogados. Trabalharemos para que a ferramenta seja cada vez mais atrativa aos advogados. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou as correções ordinárias realizadas telepresencialmente, além dos números de movimentação processual em meio à pandemia. Em 2020, foram realizadas 5 correções ordinárias na modalidade telepresencial, experiência pioneira na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A movimentação processual da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho nesse período, de 20 de fevereiro até 16 de dezembro, ingressaram na Corregedoria 708 processos, 355 correções parciais, 339 pedidos de providência, 14 consultas administrativas, em comparação com o ano de 2019, que foram recebidos 305 processos, houve um acréscimo na ordem de 132%. O ministro Ives Gandra destacou a produtividade dos demais ministros e elogiou a atuação da presidência do tribunal durante a crise sanitária. Queria também agradecer exatamente a Vossa Excelência, nossa presidente ministra Cristina Peduzzi, pela condução segura, condução firme, diligente, competente do nosso tribunal e da Justiça do Trabalho, através do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, superando essas dificuldades que o confinamento trouxe a todos nós e garantindo o bom funcionamento da Corte. O Superior Tribunal de Justiça também realizou hoje a última sessão da Corte Especial antes do recesso forense. A presidência do STJ fez um balanço das atividades jurisdicionais desenvolvidas em 2020. Na última sessão da Corte Especial, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez um balanço dos trabalhos realizados durante o ano. Em 2020, foram julgados mais de 495 mil processos, incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Individualmente, os ministros decidiram mais de 390 mil processos e julgados em colegiados foram mais de 105 mil decisões. Só a presidência, de janeiro a dezembro, analisou e julgou quase 190 mil processos. Mesmo com os desafios impostos em função da pandemia da Covid-19, a necessidade de trabalho remoto e a realização de julgamentos por videoconferência, os colegiados da Corte mantiveram uma produção elevada em 2020. O STJ superou a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça ao julgar cerca de 148 mil processos a mais do que o número de processos distribuídos nesse mesmo período. Esta meta tem reflexo direto na vida do cidadão, verdadeira razão de existir deste tribunal e de uma atitude e ação obstinada dos senhores ministros e ministras, que cumpriram com desenvoltura, notável capacidade jurídica e, sobretudo, espírito de justiça, as suas atribuições nos julgamentos deste tribunal. A sessão de encerramento do ano forense também foi marcada pela despedida do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que se aposenta. O presidente do STJ prestou uma homenagem e entregou uma placa em agradecimento ao trabalho do ministro pelos 13 anos de atuação no STJ. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Federal e do STJ também prestaram homenagens. Napoleão Nunes Maia Filho tornou-se inesquecível em modelar referência como julgador entre nós e para toda a magistratura nacional. A legítima luta do ministro Napoleão Nunes Maia Filho pela justiça e pela dignidade da pessoa humana está em suas sentenças, em seus poemas, em seus escritos e em suas ações. O ministro Napoleão, logo à primeira vista, agrada, cultiva, faz amigos, cultiva em seu ofício as qualidades melhores de um verdadeiro juiz: humildade, prudência, sabedoria. Tenho a ousadia de pensar, presidente, que deixo aqui muito do que sou.
deixo grande parte de minhas ideias e reflexões, expostas em votos que compartilhei com colegas admiráveis. Deixo a minha confiança na justiça. Pois é, como você conferiu, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho está se aposentando após 49 anos de atividade jurídica, dos quais 13 passados no Superior Tribunal de Justiça. Durante a sua atuação, o ministro proferiu mais de 155 mil decisões terminativas, entre monocráticas e colegiadas. Napoleão encerra sua carreira no STJ com amplo legado na área social. No STJ, o ministro Napoleão foi membro e presidente da 5ª Turma e integrou a 3ª Sessão. Além disso, já foi ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, membro suplente do Conselho da Justiça Federal e ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente é integrante do Conselho de Administração, além de componente da 1ª Turma, da qual foi presidente no biênio 2013-2015, membro da 1ª Sessão e da Corte Especial. Uma trajetória muito auspiciosa, muito favorável, muito boa, muito feliz para mim. Foi a consumação, o coroamento de uma carreira na magistratura. Cheguei ao STJ de uma maneira que por mim não era esperada, nem sonhada, mesmo nos momentos de maior exaltação onírica. O magistrado desenvolveu teses importantes de concretização de direitos previdenciários que hoje trazem reflexos positivos em toda a sociedade. Entre elas, reconhecimento do menor sob guarda como dependente previdenciário, flexibilização do conceito de renda per capita para concessão de benefício assistencial, flexibilização do critério de baixa renda para concessão de auxílio reclusão, impossibilidade de presunção de má-fé do segurado, possibilidade de concessão de benefício diverso da inicial, concessão do salário maternidade às menores de 16 anos e imprescritibilidade do direito à concessão de benefício previdenciário. Ele não julga para hoje, ele julga para amanhã. Tanto é que ele fala assim, o meu voto vencido de hoje vai ser a revolução do amanhã, quando não estiver mais aqui. Ele fala isso e é verdade. Tem um exercício da sua judicatura olhando para as suas raízes nordestinas. Ou seja, a justiça ela deve ter uma visão especial para os mais frágeis. O ministro Napoleão é um exemplo de ser humano, de magistrado e de notável saber jurídico. Napoleão representa honradez, trabalho, cultura, sentimento e amor à magistratura e à cidadania. Hoje à tarde, o Tribunal Superior Eleitoral realizou a sessão extraordinária de encerramento do ano de 2020. Na sessão, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou um balanço do ano do tribunal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral lembrou das medidas tomadas para garantir a segurança das eleições 2020, que foram realizadas em meio à pandemia do novo coronavírus. A instituição de uma consultoria sanitária, conversas com o Congresso Nacional para adiar a votação, a chamada pública para a doação de materiais como máscaras e álcool em gel e a extensão do horário de votação foram algumas das iniciativas tomadas pela Justiça Eleitoral neste ano. Agradeço aos ministros, gostaria de agradecer também a todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais e os seus diretores gerais, que foram parceiros extraordinários neste ano eleitoral. A Justiça Eleitoral também se preocupou em combater a desinformação durante as eleições municipais. E nos preparamos para uma guerra contra a desinformação. Fizemos parceria com todas as mídias sociais, todas elas foram parceiras, algumas desenvolveram ferramentas específicas e conseguimos derrubar muitas centenas de perfis falsos. Em 2020, o TSE realizou 188 sessões plenárias, entre presenciais, por videoconferência e virtuais. Foram julgados aproximadamente 2.500 processos. O ministro Barroso também destacou que o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu praticamente zerar o estoque processual neste ano. Eu me considero uma pessoa de muita sorte por ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral
com essa composição, na companhia das pessoas que eu gosto, que eu admiro, tenho prazer em ajudar e que sei que estão aqui também para ajudar em tudo que podem. Na sessão de encerramento de 2020, os ministros aprovaram o registro de candidatura de Renato Cozzolino Arbi. Eleito prefeito da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, porque já havia sido condenado pelo próprio TRE por abuso de poder durante as eleições de 2018. Mas o plenário do TSE entendeu que Renato poderia disputar a votação de 2020, já que conseguiu liminar, anulando os efeitos da condenação. A partir do próximo dia 20 de dezembro, os prazos processuais no TSE ficarão suspensos por causa do recesso forense. A única exceção é para os prazos de prestação de contas relativas às eleições de 2020. A presidência da Corte estará de plantão para examinar as demandas mais urgentes. E depois do intervalo você vai saber os assuntos que foram destaque na internet. Mariana Xavier já está por aqui com a gente. Mariana, boa noite. Qual é o tema de hoje? Boa noite, William. Tudo bom? Hoje, os temas, na verdade. Hoje a gente vai falar sobre todas as buscas, aí, o ranking do Google de 2020. Te dou um prêmio aí se você acertar quem ficou em primeiro lugar. Qual foi o termo? O Google está em alta, né? Discussão sobre Google eu tenho visto que está em alta. Bom, eu acompanho o próximo bloco do Jornal da Linha de Fora para descobrir. Gente, um super final de semana para vocês. A gente se vê. A Constituição Federal consagra importantes princípios de ordem econômica, dentre eles da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram que todos poderão participar do mercado, utilizando-se em regra de todos os instrumentos lícitos de competição. Estamos de volta e o quadro Pauta do Dia de hoje te mostra quais foram os assuntos, os temas mais buscados nesse ano de 2020 no Google. Como você já sabe, nossa pauta aqui é baseada no Google Trends, que é uma ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Vamos descobrir então os assuntos mais pesquisados. Nas buscas do ano, aqui na tela comigo, temos o seguinte ranking. Olha só, primeiro lugar, como já era de se esperar, coronavírus, seguido de auxílio emergencial, eleições 2020, eleições Estados Unidos e BBB 2020. E já nas buscas feitas em forma de perguntas nessa mesma tela, a gente tem as seguintes perguntas. O que é lockdown? O que é quarentena, o que é pandemia, o que é cadastro único e o que é coronavírus. Esse foi um resumo aí do nosso ano, viu? E claro que a gente vai falar sobre esse assunto, né, que liderou 2020, coronavírus, mas antes de entrar nesse tema, chamar os nossos convidados, eu convido você aí de casa a assistir um vídeo feito pelo Google, trazendo aí tudo que marcou o ano e provocando uma reflexão sobre esse 2020 que mudou nossas vidas. Um dos principais traços da natureza humana é querer saber por quê. E em um ano que desafiou todos ao redor do mundo, por quê foi buscado mais do que nunca. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. E quando não encontramos respostas, nós continuamos perguntando. Algumas perguntas nos inspiraram alegria. Outras, entusiasmo. Life in the bubble. Yes. 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 I don't know what an improper fraction is. Teachers should make $1 billion. Now toiletries, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? Yeah! It's still March. How many days in March? Algumas perguntas nos fizeram chorar. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Outras nos deixaram preocupados com este planeta que chamamos de casa. Por que tantas vidas perdidas? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Por que nós ainda fazemos as mesmas perguntas? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. Então, por que ainda temos força para continuar? I believe in your power. I believe in our
echoed from thousands of protesters in cities around Por que nós não desistimos? We have made too much progress and we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. Seguimos em frente por aqueles que nos mostraram o caminho. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Porque, mesmo num ano tão difícil, ainda encontramos jeitos de seguir em frente. Incredible feat for Maya Gabeira. Naomi Osaka, US Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. Porque até conseguirmos cada resposta, nós continuaremos buscando. Que ano, né? Esse vídeo é belíssimo. Para a gente falar, então, sobre o coronavírus, vacina, comportamento, saúde mental agora nesse fim de ano e todas essas questões que envolvem o tema. Eu chamo aqui na tela a infectologista Joana Dark, que está lá na Holanda e vai contar para a gente como é que está a situação por lá. E também conversamos com o psicólogo Igor Barros, que vai tentar aí ajudar a gente a passar, ou dar dicas, né, Igor, de como passar esse final de ano aí. Ô, ano difícil, viu? Sejam bem-vindos aqui. Igor, boa noite, me ouve? Boa noite, muito obrigado. Doutora Joana, tudo bem? Me ouve bem? Sim, escuto muito bem. Obrigada pelo convite. Boa noite. A gente que agradece aí, tô vendo você toda agasalhada aí, deve estar um frio danado, né? Quero começar então, doutora. Me conta um pouquinho como é que tá a situação aí. A gente aqui no Brasil tá com essa iminência aí da segunda onda, muitos estados estão com os casos subindo, tanto de casos confirmados quanto mortes, né? Como é que tá aí na Holanda? Você sabe que eu estive aqui na Holanda há uns meses atrás e estava todo mundo na rua sem máscara, se expondo bastante. E aí eu fiquei até surpresa na ocasião. Eu falei, uau, eu nem pensava que a gente ia voltar a caminhar sem máscaras, né? Mas aí eles tiveram a segunda onda bastante acentuada, com muito número de casos, né? Pacientes graves, UTIs cheias. E hoje eles, há 2 dias, né, o primeiro-ministro fechou tudo. Então, hoje só tem supermercado aberto, nada mais. Então, é uma situação bastante triste, ruas vazias, frias, né, sem nada para comprar, não tem essa de fazer compras. Comemoração é só o núcleo familiar, com 3, 4 pessoas, e olhe lá. Sair na rua só com 2 pessoas, mais que isso, você é multado e está tudo fechado e todo mundo ansioso pela vacina. Parece que a gente voltou em alguns meses, né? Quando a gente ouve esse relato aí assustador. Eu espero que aqui no Brasil a gente não chegue nesse nível, mas já já a gente vai falar sobre isso. Igor, me conta aqui, como é que a gente vai passar esse Natal, esse ano? Final de ano a gente sempre tem aquela reflexão, né? Tudo que a gente fez de bom, de ruim, o que a gente quer para 2021. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. Depois de meses de isolamento, né? Chegado o Natal, que as pessoas adoram reunir, confraternizar, se abraçar, como é que fica? Pois é, olha que interessante. O Brasil é um país mais caliente, vamos dizer, né? O pessoal gosta de estar junto, gosta de se encontrar. E esse tempo todo sem poder abraçar ou encontrar pessoas, né, de trabalho, amigos, e até algumas pessoas familiares, está causando realmente uma ânsia, né? As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas para que isso termine logo. E cria uma falsa impressão também de que parece que está passando, né? Na verdade, a gente está começando ainda vamos dizer assim, a imunização das pessoas, a pessoa começar a ter vamos dizer, voltar a um novo normal, né? Então, é um momento de não relaxar, realmente é um momento um pouco complicado e com isso, alguns transtornos, algumas patologias psicológicas começam a acontecer ou intensificar um pouco mais. Então, a ansiedade que já foi causada lá atrás, começou o primeiro isolamento, né? E depois que viram que era real, que até um certo momento as pessoas não acreditavam, né, que a doença era real, que era a invenção da China, né? E agora não, agora já tem gente que conhece quem pegou, conhece alguém que já faleceu por causa
da doença. Então, esse momento de final de ano, ele já pode causar um pouco mais de tristeza, né, nas pessoas e ter um agravamento, né, de algumas patologias que talvez nem saibam que tenham, né. Então, é importante atentar a sinais, perceber como é que está cada parente aí, né, nesse momento, e ao mesmo tempo continuar o isolamento, né, que é importante também, porque não passou nada não, ainda tem, o coronavírus está aí fora aí. Verdade. Bom, doutora Joana, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão que está trazendo um pouquinho de esperança para a gente, né, que é a vacina. Aqui a gente teve uma decisão essa semana sobre a questão da obrigatoriedade da vacina, né, então as pessoas vão sim, é constitucional, a gente pode obrigar as pessoas a se vacinarem. Como é que está essa questão aí na Holanda? Chegou a ter alguma primeira dose ou não? Ainda não, inclusive o que a população mais reclamou foi exatamente isso, né, que o primeiro-ministro veio, conversou muito sobre fechamento de vários serviços e falou pouco sobre vacina, mas eles estão se preparando para iniciar a vacinação em janeiro, começando pelos grupos de maior risco, como aquelas pessoas que vivem em instituição de longa permanência, depois por faixa etária, depois profissionais de saúde e demais que tenham doenças, né, doenças crônicas, e depois o restante da população. Então, é algo bem esperado em todos os locais do mundo. As pessoas, elas estão loucas para aglomerar, né? Mas é importante a gente dizer também, né, doutora, que a vacina não é a cura não, né, gente? A gente teve um programa aqui semana passada falando sobre linhagens diferentes já do coronavírus. Então, é importante a gente ressaltar que não é porque tem a vacina que vai parar de usar máscara, né? Inclusive, tem muita coisa que a gente aprendeu com essa pandemia que vai ficar para a vida, né? Que é, por exemplo, o uso da máscara. Em algumas situações, quem tem algum sintoma respiratório já está com isso na cabeça, né? Usar a máscara para proteger o coletivo e a própria pessoa. Além disso, a gente tem as questões comportamentais. Como o doutor Igor falou, nós brasileiros, nós somos assim, muito amigáveis, né, do toque. Eu mesma, como profissional de saúde, muitas vezes abraçava meus pacientes, até beijava, né? Então, a gente tem que mudar, infelizmente, o nosso comportamento com relação ao distanciamento, ao uso de máscaras, a parte comportamental, muita coisa vai ter que mudar. Porque não é só o coronavírus, a gente pode ter outras epidemias, pode ter outras cepas virais que vêm infectar, né? A gente tem agora, por exemplo, a somatória não só do coronavírus, mas H1N1 e outras doenças, né? Então, infelizmente, muita coisa a gente vai ter que manter depois da pandemia, depois da vacina. Igor, qual foi a reclamação aí mais presente no seu consultório com seus pacientes sobre esse ano de 2020, né? Eu acho que muita gente também começou a entender a terapia de uma outra forma porque necessitou dessa ajuda, né? Quando a gente se vê isolado, a gente se vê sozinho, né? Olha, uma coisa que me surpreendeu bastante foi as famílias que não sabiam que eram famílias. O momento de conviver junto, quase que 24 horas por dia, porque agora não saía de casa, algumas pessoas tiveram que criar o hábito de ver a pessoa todo dia, dar bom dia, falar com a pessoa, perguntar como é que foi o dia, sabendo que a pessoa está no mesmo dia que você, não saiu de casa, está lá e tudo, né? Então, e as crianças, principalmente adolescentes, ficaram muito eufóricos, né? Então, o grau de energia acumulada foi muito grande. E os pais não estavam muito preparados também para receber essa carga de atenção que tinha que ser dada. Então, a grande reclamação realmente foi o convívio e realmente trazer essa realidade de consultório virtual ainda para dentro de uma família que, entre aspas, está aprendendo a viver de novo junto, né? Foi um desafio bem interessante. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de ouvir o Igor, se o pessoal da técnica puder dar uma ajudinha aqui, o áudio dele está chegando falhando aqui para mim, eu vou continuar aqui enquanto isso com a doutora Joana. Doutora Joana, em relação ao Natal, né, muito se fala também, não só do Natal, mas do Ano Novo, brasileiro não adianta, o brasileiro vai aglomerar, o brasileiro vai encontrar toda a família, tio, tia, avô, avó, né, vai também encontrar provavelmente os amigos no Ano Novo, porque existe essa falta de consciência. Então é provável que esses casos subam, né, em breve, talvez daqui 15 dias. Isso, a gente espera esse aumento,
com muita ansiedade, né? Quem trabalha nos serviços de saúde, eu tenho só uma semana que eu estou aqui, e a gente já estava se preparando nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, que é onde recebe a grande maioria dos pacientes. A boa notícia é que o serviço está um pouco mais preparado, já sabe como lidar com os casos que tendem a complicar, e a letalidade ela é menor por causa dessa conduta mais assertiva agora dos profissionais de saúde. Mas o ruim é que, aquilo que a gente falou, esse aumento do número de casos vai chegar em um momento no Brasil em que a gente tem uma superposição de epidemias, de doenças sazonais. Então, isso pode ser muito ruim para a gente. E, além disso, nós temos aqueles pacientes crônicos que ficaram o ano inteiro esperando para fazer uma cirurgia, o ano inteiro, às vezes, de abandono de tratamento. Então, essa superposição de doenças crônicas e de epidemias no início do ano pode ser muito ruim. Então, assim, quanto a gente puder frear com relação ao comportamento, com relação a evitar aglomeração, e frear e cumprir a cartilha que a gente vem sempre frisando, né, de prevenção. Se a gente não fizer isso, a gente pode ter uma conta muito alta em janeiro, fevereiro. Pode ser muito ruim para a gente como brasileiro. E ainda sem vacina, sem previsão de um plano de vacina, porque a gente ainda nem escolheu qual vacina vamos utilizar. Então, assim, não é muito bom o cenário que a gente está prevendo para os próximos meses, infelizmente. Igor, e ano que vem também, né, olhando para esse cenário talvez de aglomeração aqui no fim de ano, como a gente estava falando no Brasil, as pessoas também podem até ter, né, talvez chegarem a transmitir para algum parente durante as festas de ano aquele sentimento de culpa, né, também de ter colocado um ente querido numa situação como essa. Pois as pessoas esquecem que mesmo que elas tenham pego o coronavírus, elas ainda podem ser transmissoras do vírus, né? Então, não usar máscara, não higienizar... Igor, a sua câmera desceu um pouquinho, a gente não está conseguindo te ver. Isso aí, obrigada. Imagina, sem problemas. Pode continuar. Tá. Então, as pessoas elas não podem esquecer que o vírus, ele não é uma situação que some, né? Enquanto 100% da população ser vacinada, enquanto, como a doutora falou também, que é muito interessante, as pessoas estão esquecendo da dengue, da H1N1, então, são doenças que estão aí e muitas vezes botarem ênfase a Covid acaba que as pessoas esquecem, né, de alguns hábitos que tem que tomar, né. Então, realmente, esse sentimento de culpa, ele pode acontecer e uma coisa ruim, né, a culpa, ela muitas vezes ela não é tratada, porque a pessoa sente aquilo lá porque o outro recebeu, né. Então, como é que eu sei que eu posso fazer alguma coisa por ela? O que eu posso fazer para ajudar? Então, até uma coisa que a gente fala muito em reportagens para o pessoal é que se você não quer sentir culpa, faça diferente, né? Tem o isolamento, mantenha isso, use máscara, e a máscara realmente salva, então vamos fazer o maior cuidado possível aí, né? Doutora Joana, eu quero dicas aqui, porque como a gente estava falando, o Natal, pelo menos no núcleo familiar, as pessoas vão se reunir, né? E talvez receber algum parente. Existe alguma... eu vi que a Fiocruz também até divulgou como se fosse uma orientação mesmo, uma cartilha, né? De como se comportar nesse Natal, porque normalmente todo mundo se aglomera na mesa, né? Na hora de servir vai todo mundo junto e todo mundo sem máscara. Então, existe alguma dica que a gente pode dar nesse fim de ano para a gente ter um Natal gostoso, mas também seguro? Sim, a principal dica é, se possível, faça virtual. Mas, caso contrário, né? Então, a gente tem as dicas, sim. O próprio manual, a cartilha da Fiocruz é bem bacana. A gente não tem ainda nada que seja 100% eficaz. Então, a gente precisa somar várias estratégias para diminuir o risco. Então, quando você chegar no ambiente onde você for, primeiro, quem for preparar esse ambiente, procure preparar em um ambiente aberto, ventilado e com um número reduzido de pessoas. Um número que você possa manter o distanciamento mínimo entre as pessoas, pelo menos de 2 metros.
O comportamento de cada indivíduo é essencial. Se você não estiver comendo, não estiver bebendo, mantenha a máscara, coloca uma máscara fashion aí, uma máscara diferente, né? Mas mantenha a máscara quando você não estiver comendo ou bebendo. A outra questão é não compartilhe objetos, mantenha o seu prato, o seu talher, o seu copo, não misture. Evite formação de filas para se servir. A gente geralmente policia muito na frente, mas sempre vem alguém atrás e gruda na gente, né? Então a gente não consegue às vezes ter esse cuidado, então tente manter esse distanciamento. E outra coisa, a gente sabe que quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela acaba perdendo um pouco o senso de distanciamento, fala mais, às vezes fala mais alto, né, e acaba expelindo mais gotículas. Então, tenha controle aí com relação ao álcool. E se tiver alguém doente em casa ou que vá sair, tiver algum sintoma nos últimos 14 dias, não saia, fique em casa, porque certamente você é um transmissor. Então, evite se aglomerar. E a outra coisa é, a gente precisa proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Se tem um parente mais idoso, com alguma doença, vamos manter o distanciamento, né? Vamos chegar no local, vamos cumprimentar de forma diferente, evitar o aperto de mão, o abraço, o beijo, deixa isso para outro momento. Então, essas são algumas dicas que a gente tem, né? Mas o ideal mesmo é permanecer só com o seu núcleo familiar e evitar muitos convidados para celebrar. Perfeito. Esse Natal não vai ser fácil, né, para ninguém. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Doutora Joana, pela disponibilidade de falar com a gente aí da Holanda. Muito obrigada. Um Feliz Natal, viu? Obrigada. Para vocês também. Igor, obrigada também pela sua participação aqui. Um Feliz Natal para você. Muito obrigado, pessoal. Bom, esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o JJ2 e essa parte, esse bate-papo aí, né, no canal do YouTube. Anota aí o endereço, youtube.com/TV Justiça Oficial. O quadro Pauta do Dia dá uma pausa. A gente volta agora só no dia 4 de janeiro, mas o JJ2 continua aí diariamente com você ao vivo, viu? Uma boa noite, bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau.